No ano de 1940, aproximadamente, um homem ficou muito conhecido por ser um exímio falsificador de obra de arte. Vou ler o nome dele para você, porque ele é um holandês, e como o meu holandês não é muito fluente, o nome dele é Van Meegeren, ou alguma coisa semelhante. Ele foi um dos maiores falsificadores das obras de Johannes Vermeer, que tem, na verdade, um dos quadros mais conhecidos da sua obra, que é A Menina do Brinco de Pérolas, que tem um livro, inclusive, sobre este quadro, né? Um romance escrito sobre esse quadro. Mas o que é interessante na história de Meegeren, o falsificador, é que ele foi descoberto e preso, porque uma de suas obras vai parar na casa de um oficial de alta patente da Alemanha nazista, da Segunda Guerra. E por conta de uma investigação e uma desconfiança sobre a possibilidade daquela obra ser falsificada, vão chegar nele. Então ele é preso. Mas o que é mais interessante na história é que, mesmo a investigação chegando nele como autor da obra, a obra era tão bem executada, a cópia era tão bem feita, que não acreditaram ser ele o autor. E aí o que ele tem que fazer para provar que ele era o autor da falsificação? Ele teve que pintar na cadeia uma obra de Vermeer na presença de todos os soldados. Eles queriam ver se realmente aquele homem era o falsificador daquela obra tão magnífica. E aí então ele pinta, né, e realmente se chega à conclusão que ele era o falsificador, né? História que dá um filme, né? Porque, assim, convenhamos, ele poderia pintar um quadro não tão semelhante ao original na cadeia, e assim a desconfiança que ele era o falsificador cairia. Mas o motivo dele pintar esse quadro era o orgulho dele. Ele queria provar que ele era o cara. Por isso ele pinta. Porque a história é que ele não foi reconhecido como um grande pintor com a sua obra. Então ele começa a falsificação. E o fato da obra que ele produzia, apesar de ser uma grande mentira, ser reconhecida, né, como algo belo, lhe enche de vaidade. Então na cadeia ele diz: eu vou pintar, chamem as testemunhas. Então pinta e termina preso. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque no universo em que nós vivemos, sabemos que uma das grandes buscas da humanidade é conhecer a verdade sobre as coisas. É realmente chegar à verdade sobre as coisas. Isso é algo que nós necessitamos, porque não podemos viver de falsidades, de mentiras. Ninguém consegue viver em um mundo, em um universo em que a verdade não é dita, em que a falsificação é, no final da história, o que mais importa, como no caso do alta patente, né, daquele oficial de alta patente do nazismo. Viver sem saber se aquilo era verdadeiro ou não era suficiente. E João vai tratar justamente do tema, do que é verdadeiro, na porção em que nós iremos ler. Por isso eu convido você a ler comigo 1 João, capítulo 5, e ler o que é o final da sua primeira epístola. Venha comigo, porque o texto é em si difícil por causa da tradução e extremamente magnífico, como realmente a cereja do bolo de uma grande obra de arte. Diz assim, 1 João capítulo 5, versículo 14: e esta é a confiança que temos nele, se pedimos alguma coisa segundo sua vontade, ele nos ouve. Sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá, e Deus dará vida ao que cometeu o pecado.
este é o caso de quem não peca para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo o que é nascido de Deus não vive pecando. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Eu não ouvi? Amém ou não amém? Amém. Nós vimos semana passada que o capítulo 5 vai falar da fé, não é? Que realmente crê que Jesus é o nascido de Deus, o enviado de Deus, e que essa fé produz o amor, não é? O amor que é realmente aquilo que vence o mundo. O amor através da fé em Jesus como Filho de Deus é o que faz com que a igreja vença o mundo. E quando ele fala mundo, é óbvio que está falando de um sistema corrompido, carcomido pelo pecado, pela imoralidade. Ele na verdade ainda está falando de fé, mas a perspectiva de João agora é quanto à nossa aproximação a Deus no que tange ao assunto oração. Ele começa falando no versículo 14 que nós temos confiança em se aproximar de Deus. Se você voltar um pouquinho, por exemplo, no versículo 13, ele diz assim: eu vos escrevo essas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Então, nós vimos isso semana passada, vocês têm a vida eterna, a vida da nova era, não é? A vida da nova aliança. E ele diz que aquele que crê no Filho de Deus é o que tem essa vida, e é também aquele que tem confiança em se aproximar de Deus em oração. Mas ele vai dizer algo bem interessante, que essa confiança está no fato de que, se pedirmos a Deus alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Não só nos ouve, vai dizer João, que também nos atende. Ele diz no 15: se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido. E aí então está um tópico que eu acho que é de muito interesse da igreja, que é realmente a oração que fazemos a Deus, os pedidos que colocamos no altar do Senhor, e como Ele lida com os nossos pedidos. Uma coisa que é interessante nesse texto é que João não está especulando sobre Deus responder às orações. Ele está afirmando que Deus responde, não só responde, como atende às nossas orações. Mas aí eu penso, alguma coisa fica confusa na nossa cabeça, que é: pastor, se João está afirmando isso, que Deus ouve todas as nossas orações e que Ele atende todas as nossas orações, Ele atende de maneira positiva no texto, não é atende dizendo não, é atende, como ele diz aqui, nos ouve tudo que pedimos e já temos alcançado o que temos pedido. Então, Deus não só ouve, como Ele nos dá, não é? Ou faz com que nós alcancemos aquele alvo da nossa oração. O problema é que nem tudo o que nós pedimos a Deus, nós obtemos. Não é isso? É uma verdade. Quantas vezes nós colocamos diante de Deus pedidos, intercessões, e Deus realmente parece que em algumas vezes, em alguns momentos, não corresponde àquilo que é a nossa expectativa. Então, será que João está errado na sua maneira de descrever essa aproximação? Ou será que existe algum outro elemento no texto que nós estamos deixando passar?
mas nós não deixaremos passar, porque a oração que Deus atende, a oração que Deus ouve e faz com que nós alcancemos, está no próprio texto. É a oração que se faz, né? É o pedido que se faz segundo a vontade dele. Perceba que ele diz: esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E o que seria uma oração segundo a vontade de Deus? Não é necessariamente usar uma fórmula: Senhor, se essa for a sua vontade, que o Senhor me dê. Se essa não for, que o Senhor não me dê. Não é uma fórmula. É realmente ter uma intimidade com Deus, a ponto de pedir aquilo que Deus também quer. Percebe isso? É identificar que realmente é algo do coração de Deus e se aliar a Ele, ter comunhão com Ele nesse desejo, nesse alvo, justamente nessa busca de que algo aconteça. Quem sabe, em João, a oração que é atendida por Deus é a oração que tem o mesmo objetivo que Deus. E isso precisa ficar bem claro para a gente, porque é a oração segundo a vontade dele. Se é a vontade dele, ele quer que aconteça. E se ele quer que aconteça, e eu quero que aconteça, por que ele não fará? Por que ele realmente não responderá de maneira positiva, se é o que está no coração de Deus? Vai ver, quem sabe, o problema hoje nas orações que não são atendidas é a falta de sincronia com o que Deus quer. Pode ser que a gente tantas vezes se frustre na nossa busca por respostas, esteja no fato, o motivo de nós nos frustrarmos esteja no fato que a gente está andando na contramão, de que a gente está realmente sonhando com coisas que Deus não está sonhando, que a gente está realmente buscando coisas que Deus não quer. E por que, afinal de contas, Deus responderia uma oração que não é algo que está no coração dele, que não é algo que vai produzir um benefício para justamente a nossa vida espiritual, que não é algo que vai acrescentar na nossa caminhada a maturidade da vida, na verdade, em trajetória na direção de Deus que nós perseguimos? Por isso que João vai dizer: temos confiança sim. Você tem que se achegar a Deus com confiança. Não é confiança no sentido de que agora Deus tem que me ouvir, como alguns falam, né? Deus está obrigado a te responder, como é, por exemplo, um discurso bem clássico de um grande líder aí religioso dessas igrejas neopentecostais. Deus não está obrigado a responder. Deus não está encurralado por nós. Deus, na verdade, tem muitas vontades, muitos desejos, quer realizar muitas coisas. E o fato de nós estarmos orando por esse tipo de acontecimento, por esse tipo de realização da parte de Deus, vai fazer com que os desejos dos corações, as volições estejam no mesmo direcionamento, as setas estejam apontando para o mesmo lugar. E essa oração, você tenha certeza, Deus irá responder. Quantas vezes, quem sabe, me faltou, eu como indivíduo, crente, cristão, filho da fé aqui, membro da comunidade dos da fé, quantas vezes me faltou nas minhas orações o desejo de querer saber antes o que é que Deus quer, o que é que realmente está movendo o coração de Deus, porque quem sabe a gente construa, né, uma imagem de Deus de que Ele não faz nada em associação com o homem, como se Deus tivesse um objetivo e Ele sai passando por cima de todo mundo para cumprir aquilo que Ele traçou enquanto meta. Mas me parece que na história, não só do Antigo quanto do Novo Testamento, Deus está sempre fazendo realmente em parceria com o homem, não é isso? Sempre em parceria. É óbvio que a vontade de Deus não pode ser frustrada, ela vai acontecer, mas é óbvio que também Ele deseja a nossa participação nela. Não é à toa que a pregação do Evangelho foi dada como oportunidade de nós fazermos parte dela, não é isso? Junto, justamente com o desejo que Deus tem da salvação do homem, Ele também nos chama para juntos participarmos desse realmente plano belo de salvação da humanidade. Eu diria, é uma associação quase que como um casamento.
eu desejo, porque Deus deseja, e aí a coisa acontece. Quem sabe João esteja ajustando as coisas aqui na igreja. Quem sabe João esteja realmente tentando mostrar para a igreja que é necessário nós termos essa afinação, esse ajuste naquilo que a gente deseja, para que realmente seja algo que possa trazer benefício para toda a comunidade da fé. Quem sabe a gente perdeu realmente essa percepção de comunidade, sabe? Porque a gente vai ver que o que ele está falando aqui é sobre a comunidade. Quem sabe a gente tenha individualizado demais a questão fé, o assunto fé, e é muito sobre a gente, é muito sobre mim, é muito sobre meus projetos, minhas escolhas, é muito sobre minha trajetória, e não há realmente uma vontade coletiva, sabe, de realmente buscar em Deus algo que seja para a igreja, para o corpo, para realmente trazer edificação sobre aqueles que também creem, sabe isso? Porque perceba que João está falando da oração que Deus atende, que é a oração segundo a vontade dele, mas ao mesmo tempo que ele fala que tudo que nós pedimos, e se isso for da vontade de Deus, Deus vai dar, ele agora no versículo 16 vai começar a falar de uma oração que intercede para a restauração daquele que pecou. Olha para onde ele está caminhando. Primeiro ele fala, nós temos a vida eterna está em Jesus, e todo aquele que crê em Jesus, esse tem a vida eterna. Essa fé vence o mundo, né? E essa fé nos dá segurança de irmos em oração pedindo aquilo que é da vontade de Deus, e tenha certeza que ele vai atender, que ele vai ouvir. E aí no 16 parece que ele muda de assunto, mas ele não muda de assunto não. Ele diz, se alguém vir seu irmão cometer um pecado, perceba agora, do que ele está falando, que oração é essa? É a oração da individualidade, é a oração dos objetivos em carreira solo, ou é a oração da restauração do outro? Vamos continuar no 16, diz assim, é um texto um tanto sutil, né? E eu peço bastante atenção aqui para a gente não entender isso errado. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá, e Deus dará vida ao que cometeu o pecado. Este é o caso dos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Antes de você me perguntar que tal de pecado para a morte é esse, vamos combinar uma coisa aqui. O pedido que é o pedido que Deus quer, a oração que é a oração que busca realmente aquilo que é da vontade de Deus, é sobre aquele que caiu. Não é isso que ele está falando? Que oração que Deus atende? Se alguém pedir, ou melhor, se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá a Deus. Olha o pedido. Qual é a direção do pedido? O pedido é sobre, nesse caso, com certeza, né, com realmente segurança de que Deus vai ouvir o pedido, a oração daquele que busca a restauração do que caiu. Correto? Estamos de acordo com o texto. Ele não está falando que ele vai pedir, que ele vai dar o carro, a casa, o diamante, a loteria, a mulher da sua vida, o homem da sua vida. Não é sobre isso aqui. Não estou dizendo que Deus não atenda esses pedidos. Ele é quem sabe, se for a vontade dele, ele irá fazer. Mas aqui é sobre a coletividade, é sobre a igreja aqui. Então a oração que está sendo ouvida por Deus e certamente irá ser atendida, é a oração que busca realmente em Deus a restauração daquele que caiu. Caiu como? Pecando. Aí é que vem a questão. Pecado para a morte, pecado não para a morte. É o que João aqui coloca em seu texto, de maneira a nos trazer um desejo de investigar, porque a gente não sabe, afinal de contas, o que vem a ser um pecado para a morte. Pode haver um mundo de especulações, mas com certeza ninguém na verdade vai saber ao certo o que é e o que não é um pecado para a morte. O fato é que João vai dizer que existem pecados para a morte e existem pecados que não são para a morte, não é isso? Se nós acompanharmos o desenvolvimento
do foco de João, perceba que ele vai dizer no versículo 17 que toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então a ênfase de João não é o pecado para a morte, é o pecado que não é para a morte. É esse que deve ser o alvo da nossa oração para a restauração daquele que caiu. E aí, o que vem a ser o pecado para a morte? Eu posso lhe dizer, por exemplo, que, segundo alguns autores, o pecado para a morte pode ser, né, segundo esses que entendem assim, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Um pecado para a morte. O que seria um pecado para a morte? Um pecado imperdoável. Outros vão dizer que o pecado para a morte é uma vida deliberada em pecado, que não se importa e que conduz à morte. Até porque a expressão no grego para pecado para a morte é amartia, né, que é pecado prostánatos. Pró de antes e tánatos e de morte. Essa expressão só vai ser usada uma vez no Novo Testamento, além dessa, que é quando Jesus tem a informação de que Lázaro estava doente, e ele fala, essa doença não é prostánatos, para a morte. É a única vez, e o contexto é diferente, portanto, realmente gera um universo de especulações sobre o que é o pecado para a morte. Mas vamos centralizar a coisa aqui. O foco de João não é o pecado para a morte, é o pecado que não é para a morte. E que, se nós buscarmos a Deus em oração, Deus dará vida àquele que caiu. Correto? Tendo dito isso, vamos pensar no cenário aqui. João está escrevendo para uma igreja que está recebendo um ataque dos falsos mestres, não é? Ele já falou que esses falsos mestres negam que Jesus veio em carne, negam a obra expiatória de Jesus, negam que a morte de Jesus foi expiação pelos pecados não só dos nossos, mas de todo mundo. Eles negam realmente a divindade de Jesus morta naquela cruz. Então, perceba que uma igreja que está realmente passando por esse tipo de situação em que João já vai dizer que esses são filhos do diabo, esses falsos mestres, esses que ensinam esse tipo de coisa, são filhos do diabo, e que João também vai dizer que o filho da fé, este não vive pecando. Na verdade, João diz que este não peca, não é? E a ideia é realmente viver deliberadamente em pecado. Tendo dito isso, eu me pergunto ao texto, será que a igreja que está sendo atacada por esse tipo de comportamento herético, ela não começou a olhar todo tipo de pecado como algo terrível e inaceitável? Será que a igreja que sabe que o comportamento desses falsos mestres é um comportamento pecaminoso, é um comportamento de iniquidade, é um comportamento diabólico, demoníaco até, não começou a olhar todo pecado, todo delito como a mesma coisa, e aí passou a ser uma igreja endurecida, que olhava para todo pecado do mesmo jeito? Se o cara disse que Jesus não salva, não serve, é pecado para a morte, isso é indesculpável, isso é inaceitável. Se o outro xingou o irmão, isso é indesculpável, inaceitável. Se o outro deu, um tapa na cara do vizinho, isso é indesculpável. E assim, parece, segundo esse ponto de vista, que a igreja se tornou endurecida. É como, por exemplo, a igreja de Éfeso em Apocalipse. Sofreu tanto, foi tão perseguida, que eles entraram em uma vibe, né, de se defender o tempo todo, e vão ser acusados de ter perdido o verdadeiro amor, ou o primeiro amor. Me parece que a ideia de João aqui eles são filhos do diabo, eles são uns hereges, eles são realmente homens que estão trazendo um problema para a igreja, dividindo a igreja, que negam a Jesus, são filhos do diabo, mas nem todo pecado é para a morte. E vocês precisam entender que se vocês se colocarem diante de Deus em oração, intercedendo por aquele que caiu, e aquele que caiu é o crente, que vacilou, que pecou, como eu peco, como você peca, como qualquer um pode deslizar. E se você realmente orar para
Deus, a vontade de Deus é que ele seja restaurado. E se essa é a minha vontade, essa é a vontade de Deus, e essa é a vontade daquele que caiu, por que ele não pode ser restaurado à comunidade? Por que Deus não lhe daria vida de novo? Por que Deus não lhe restauraria? É claro que restauraria, porque nem todo pecado é igual. Nem todo pecado é para a morte. Perceba que João não está categorizando o pecado. Ah, tem pecado que eu não posso cometer. Não é disso que ele está falando. Ele está falando para a igreja: vocês não podem julgar todos do mesmo jeito. Vocês precisam ter o coração justamente daquele que quer a restauração do outro. Não julgue todos os pecados da mesma maneira, não são a mesma coisa. O anticristo é uma coisa, o crente que caiu é outra coisa, o crente que vacilou é outra coisa. A esse Deus lhe dará vida. A expressão no grego aqui é tão interessante, que é zoe, é a mesma expressão usada por João quando ele quer falar de vida eterna. E aí vai ser levantada uma questão: ele está falando de crentes que caíram e perderam a salvação e Deus vai lhe dar vida de novo? Não, a ideia de zoe aqui é realmente restauração. Esse é o ponto de João. Por mais que a gente fique curioso, qual é o pecado para a morte? Caramba, tem um pecado que é para a morte, e a gente não chega a uma conclusão. Uma coisa eu posso lhe dizer com muita certeza: tem gente que está vivendo uma vida de pecado e não quer saber de mudança. Tem gente que não quer saber, tem gente que não está nem aí, que é o pecado que não gera arrependimento. Sabe esse? João está falando assim: não estou falando desse, estou falando do outro. Por isso que ele fala assim: há pecado, o final do 16, há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Não é que João está dizendo, ó, não orem por esse. Ele está falando: se alguém cometer um pecado que não é para a morte, vocês orem, Deus vai dar vida a esse. Há pecados que não são para a morte, e há pecados que são para a morte. Eu não estou falando desse segundo, eu estou falando desse primeiro. A igreja precisa orar, ter olhos restauradores, começar a entender que somos homens que dependemos única e exclusivamente da graça e da misericórdia de Deus. Entende isso? Porque no dia que nós sairmos desse lugar e começarmos a olhar todos com olhos prescrutadores, com olhos de juízes, nós estamos nos tornando alguma coisa muito distante do que é o evangelho original. Somos pecadores, e ponto. Tudo bem que João vai dizer que aquele que realmente tem a vida não vive em pecado, e não vive mesmo. E pode ser que João esteja falando de uma outra faixa, eu diria, na igreja. Pode ser que João esteja falando daquele realmente que está caminhando, sabe? Que está ainda nos primeiros passos, que está engatinhando na fé, que de alguma forma é mais suscetível às quedas. Pode ser? Porque se o filho da fé, aquele que crê, não vive em pecado, esse muito mais que não se agrada, que se não delicia no pecado, é um intercessor pela restauração do outro. O ponto para nós é que realmente nossos olhos precisam ser olhos restauradores. Sempre, sempre. Eu sei que muitas vezes as pessoas cometem ou se comportam de maneira esquisita, e que a gente realmente pensa: meu, como é que pode ser desse jeito? Como é que alguém pode fazer uma coisa dessa? Como é que alguém pode, praticar esse ato terrível? E eu sei que isso realmente choca, não é, a gente. Mas se nós orarmos e pedirmos a Deus por esse que cai, Deus ouvirá a oração e dará vida a esse. Esses são os olhos que João deseja que uma igreja que está sendo atacada, de uma igreja que está sendo realmente transtornada, oprimida pelo inimigo, tenha olhos restauradores. Ele continua falando, não é? E diz que toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Aí ele vai dizer agora: sabemos que todo que é nascido de Deus não vive pecando. Perceba, tem uma diferença aqui, por mais que a gente não goste disso.
de todo que é nascido de Deus, que não vive pecando, que não comete, né, o pecado como algo banal, né, como algo rotineiro, né, sem nenhum tipo de arrependimento ou de desejo de andar em níveis mais, eu diria, mais verdadeiros com Deus. Isso é uma coisa. Não estou dizendo, e nem João, que a gente não peca, mas aquele que é nascido da fé, ele voa em outras alturas. Ele pode até deslizar, mas esse não é a maneira, ou essa não é a maneira dele viver. Não pode ser. Esse é um grupo. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando. No grego, não peca. Pelo contrário, aquele que nasceu, aqui tem uma expressão também bem confusa, eu não sei como está na sua Bíblia, mas eu posso citar algumas versões. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. E a pergunta é, nesse versículo 18, o que é nascido de Deus não vive em pecado, né? Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda. Quem que nasceu de Deus que o guarda? É Jesus que nasceu de Deus que o guarda? Somos nós mesmos que nascemos de Deus e nos guardamos? Ou somos nós que nascemos de Deus e Deus nos guarda? Perceba que tem, na minha versão está bem assim, né? Bem difícil. Aquele que nasceu de Deus o guarda. Quem que nasceu de Deus que guarda? Provavelmente vocês vão ter, ou vai ter alguma versão diferente. Mas o interessante no grego é a palavra nasceu de Deus, que é genetes, é como gerado, semelhante a outra expressão usada por João na sua epístola, aquele que tem a semente de Deus. Vocês lembram? Quando eu preguei isso, o pessoal ficou até espantado. O espermatos de Deus, a semente é espermatos do grego, né? Como se Deus mesmo tivesse produzido aquele indivíduo como uma fecundação. Aqui é semelhante, é genetes, aquele que tem a semente de Deus, é gerado de Deus, aquele que nasceu de Deus, ele não vive pecando. Essa, na verdade, é a melhor tradução para o texto. Sabemos que o nascido de Deus não vive pecando, pelo contrário, aquele que foi gerado por Deus, este não peca, no sentido de que ele está junto com Deus, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, o mesmo alvo para a eternidade. Não é mais sobre pecado, é sobre outra coisa, é sobre algo mais elevado. E aí ele vai dizer, e o maligno não o toca. O que ele quer dizer com isso? Quem é o maligno aqui, gente? É o diabo, o cramunhão, o cojaque chifrudo. Já ouviu essa expressão? Não o toca. Sabe o que João está falando? Que aquele que foi gerado por Deus não vive em pecado. Primeiro ponto, não vive em pecado. E o maligno não tem nenhum poder sobre ele. Nenhum. É como se ele desejasse tocar, mas não pudesse, porque é proibido. Esse não pertence mais ao mundo. Esse pertence a Deus. Ele foi gerado por Deus. Ele nasceu realmente de Deus para uma eternidade extremamente especial. Ele é aquele que Deus separou. E o diabo não toca mais nele. Não tem mais poder sobre ele. Por isso que ele vai dizer, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, tem uma diferença daquele que vive em pecado, daquele que realmente nasceu de Deus. O que nasceu de Deus não vive mais nessas práticas. Isso não lhe agrada mais. Por isso que João vai dizer, filhinhos, não pequeis. Mas caso, perceba, o caso é uma exceção. Caso alguém peque, tendes um advogado de justiça. Agora ele vai dizer, aquele que é gerado de Deus não peca ou não vive em pecado. Não é que não peca, que você agora não comete mais nenhum pecado. Sabemos que isso é verdade, que não é verdade isso. Mas é uma vida que realmente não está adequada vivendo dessa maneira. Correto? Isso todos concordamos. Então, esse que nasceu de novo, que embora eventualmente caia, o diabo não tem poder nenhum sobre ele. Porque o diabo tem poder sobre o mundo,
porque o mundo é o seu lugar. Por isso que a expressão, o mundo jaz o maligno, ou melhor, é no mundo que o diabo realmente tem o poder de influenciar as pessoas, mas não é sobre aqueles que nasceram de Deus. Ele vai dizer ainda mais, né? Versículo 20: sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. Presta atenção aqui. O mundo jaz o maligno. O mundo é do maligno. O mundo jaz em pecado. Aquele que é gerado de Deus não vive uma vida de pecado. Aquele que é gerado de Deus, ele tem a semente de Deus, ele vive para a eternidade. Aquele que é gerado de Deus, que é nascido de Deus, conhece o que é verdade, conhece o que é verdadeiro. Sabe isso? É um tema que João retorna. O que nasce de Deus, ele sabe o que é verdadeiro, ele sabe discernir aquilo que é falso daquilo que é genuíno, ele sabe discernir aquilo que realmente não vem de Deus daquilo que vem de Deus, ele sabe discernir aquilo que é a vontade de Deus daquilo que não é a vontade de Deus. É diferente, não é mais a mesma coisa. Se antes nós, como gentios, né, e o próprio Paulo vai tratar dessa questão, estávamos cegos, perdidos em um mundo que jaz em trevas, e se realmente conhecemos a luz que é o Cristo, o Filho de Deus, que trouxe vista e que nos deu realmente luz, nós saímos dessa realidade das trevas e entramos e fazemos parte de um reino de luz. E por isso então que os nossos olhos são olhos que desejam a restauração. Por isso então que os nossos olhos são olhos que estão sempre buscando o desejo de Deus para as coisas, para realmente em comunhão com Ele desejarmos juntos. É por isso então que, iluminados pela luz que é o Cristo, não vivemos mais deliberadamente em pecado. É por isso então que João vai dizer que nós agora conhecemos aquilo que é verdadeiro, e se isso é o verdadeiro, não precisamos mais da falsificação, e se isso é verdadeiro, não precisamos mais daquilo que não é o verdadeiro. Perceba isso. Tudo aquilo que não for o verdadeiro, e o verdadeiro aqui é o próprio Cristo, tudo aquilo que não for pertinente ao reino de Deus, tudo aquilo que não for a pessoa do Cristo, tudo aquilo que não for o reino de Deus, não é o verdadeiro. E pode ser, voltando ao início do texto, que as nossas orações estejam perseguindo aquilo que não é verdadeiro, aquilo que é uma réplica, aquilo que é uma falsificação do original, aquilo que, embora tenha pinceladas, quem sabe artísticas, que nos encante, sabemos no fundo que não é sobre ele, mas é sobre aquilo que realmente vem da eternidade para trazer vida àquele que crê. O desafio de João é que a igreja realmente coloque os olhos naquilo que é importante e abandone de uma vez por todas aquilo que não serve. A expressão, eu acho que é a cereja do bolo, não é? Dessa primeira epístola de João, é o que vem a seguir. Eu vou ler o 20 de novo aqui. Sabemos que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro, e estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Então, o que é verdadeiro nesse universo de informações, nesse universo de possibilidades, é o Cristo. Isso é verdadeiro. E ele vai fechar assim: este é, anote isso, gente, marca na sua Bíblia e pinta com o marca-texto, não se esqueça nunca mais. Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é o verdadeiro Deus, João está dizendo. Se tem falsos deuses, se tem falsos evangelhos, se tem falsos mestres, se tem falsos profetas, se tem um universo de falsificações, aquele que é o verdadeiro é o Cristo, Filho de Deus, que é o verdadeiro Deus, e a vida eterna. A vida eterna
não é um estilo de vida. A vida eterna não é uma maneira de se viver. A vida eterna é uma pessoa, o Cristo. Somente através do Cristo nós temos a vida eterna. Somente através do Cristo nós temos essa fé que vence o mundo. Somente através do Cristo teremos olhos transformadores. Somente através do Cristo abandonaremos de uma vez por todas uma vida de pecaminosidade e caminharemos realmente num relacionamento para a eternidade. João termina e ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E parece, né, que João não acabou o negócio, né? Como assim, João? Você estava falando de Jesus, o verdadeiro Deus e a vida eterna, falou de oração, falou da segurança, falou dos olhos que precisam ser olhos transformadores, e termina com ídolo. Mas que ídolo? Cadê o resto? Começou o que agora, né? Mas será que João não termina assim? Porque se Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna, tudo que não for Ele é um ídolo. Tudo que não for o Cristo é falso. Tudo que não for aquele que procede de Deus é mentira. Tudo aquilo que não for realmente o que é da vontade de Deus é engodo, é distração, é aquilo que não nos conduz a lugar nenhum. Assim como o pintor holandês, no Orgulho, né, provou que ele realmente era um grande artista, produzindo falsificações. Meu desafio a essa igreja é que a gente realmente prove, no bom sentido da palavra, para o mundo todo, para a nossa comunidade, para o lugar onde nós estamos inseridos, quem somos e que não somos falsificações. Somos aqueles que nasceram de novo, que trazem a semente de Deus, que foram gerados nele, e por isso o maligno, o pecado, o mundo, a iniquidade não tem poder sobre esse. Amém?